Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e seguinte. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz a palavra de Deus. Preste atenção na leitura. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão verdadeiramente poder dela. Fique longe dessa gente. Amém? Irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos por que as coisas estão tão difíceis. Não é verdade? Nós temos analisado, temos visto que cada dia que passa as coisas estão mais complicadas, estão mais complexas. Os problemas tendem a se potencializarem no seio da família. Aí você olha para uma situação, olha para outra e descobre que está tudo tão difícil, não é? Mas eu quero falar para você, meu irmão, que isso é uma das consequências já anunciadas pelo Senhor, que nos apontam que os últimos dias estão chegando. Os últimos dias estão à porta. E nós precisamos cada dia mais buscar a presença de Deus, cada dia mais mergulharmos naquilo que são águas profundas, mas águas profundas do Espírito Santo, nas quais podemos mergulhar, porque vamos sair do outro lado lavados, purificados e renovados. Nós hoje, irmãos, não podemos mais ficarmos apenas esperando as coisas acontecerem. Nós temos que tomar iniciativas verdadeiras. Nós precisamos, irmãos, ir e fazer alguma coisa. A profecia já está aí. A palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos serão assim, meus irmãos. As dificuldades, elas virão com força total, mas o Senhor não nos disse, veja, ouça, o Senhor não nos disse para ficarmos de braços cruzados, o Senhor não nos disse para ficarmos esperando a hora da morte chegar, o Senhor não nos disse para armarmos uma rede debaixo de uma sombra acolhedora e ali ficarmos no bem bom. Não, isso não existe. Evidentemente que a palavra de Deus nos mostra que nos últimos tempos as coisas seriam assim, seriam difíceis, seriam complexas, seriam um tanto quanto, oh meu Senhor, desanimador. Mas também nos disse que teríamos poder, que teríamos autoridade, que aqueles que mergulhassem nas águas do Espírito sairiam renovados e cheios de poder, poder esse que faríamos coisas maiores do que aquelas que o próprio Cristo Jesus fez. Então, irmãos, nós não podemos ser aquelas pessoas que ficam paradas achando que está tudo muito bem, porque é profecia, porque o Senhor nos disse que era desta forma, e eu vou cruzar meus braços porque não tenho mais o que fazer, e eu não sei o que, meu filho está desse jeito porque é a consequência dos últimos tempos. A igreja está carente de amor porque é a consequência dos últimos tempos. Veremos que as pessoas não terão mais respeito umas pelas outras. Isso é coisa dos últimos tempos. Vemos ainda que as pessoas estão abandonando a nossa religião. Elias Oliveira, é coisa dos últimos tempos, fazer o quê? Não é? Tem pessoas, irmãos, que colocam a culpa em Deus. De tudo, sobre tudo, não é? Tudo é culpa de Deus. E se isentam, tipo assim, retiram de sobre os ombros a responsabilidade de tornarem-se instrumentos de Deus para fazer a obra do Senhor enquanto nesta terra.
E alguns acham que são turistas por aqui. A Bíblia nos fala que somos aqui forasteiros, e alguns concluem que ser forasteiro na terra é tipo uma espécie de turista. Ah, tudo bem, só estou aqui para ver, só estou aqui para contemplar mesmo, só estou aqui para passear, só para me divertir, só para curtir as riquezas e essas coisas todas, e tudo muito bom, lavo as minhas mãos, enfim, Deus que se vire. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, amado, nesses últimos tempos, e é fato, é bíblico, claro, mas o Senhor tem chamado a minha atenção, é que nós somos os provedores de Deus. Nós somos os provedores. Há um texto na Bíblia que diz que o Senhor provê, o Senhor proverá. Mas Ele provê, irmãos, através da minha vida. É através da tua vida que está ligado, está ouvindo. É através da tua existência que Deus provê a situação, que Deus provê financeiramente, que Deus provê com uma palavra acolhedora, que Deus provê com uma porta aberta, que Deus provê com um prato de alimento, que Deus provê com uma cesta básica. Essas situações, Deus usa você. Deus nos usa para sermos instrumento dele enquanto aqui nessa terra. E nós não podemos fechar os nossos olhos para esta realidade. Se o Senhor nos diz que nos últimos tempos a situação seria tão difícil, que nos últimos tempos a situação seria assim tão complicada, até desesperadora, o que resta nos fazer, amados? Sabe o que resta nos fazer? É corrermos em dois sentidos. Um, para nos prepararmos, para deixar o nosso ser pronto para sermos usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. O outro aspecto é corrermos para o campo, é corrermos para fazer a obra do Senhor, para batermos nas portas, para testemunharmos do amor de Cristo Jesus, para levarmos a palavra que restaura toda esta situação que é prevista para os últimos tempos. Amados, com certeza, alguns não serão restaurados, se encaixam na palavra. Alguns optarão por seguir as suas próprias inclinações, as suas próprias vontades. Uns seguirão a sua própria natureza, sim, claro. É previsto na palavra. Mas esse texto, irmãos, não me isenta da responsabilidade de fazer a obra de Deus. Não me isenta. E uma das coisas que eu tenho notado ultimamente é que as pessoas estão se isentando, irmãos. Poucos estão preocupados com a obra do Senhor. As igrejas, claro, estão aí fervilhando, nascendo em cada esquina, mas nós descobrimos que muitas dessas igrejas estão pregando um evangelho totalmente desconectado da verdade da palavra de Deus. E a consequência, amados, é que esses frutos, essas situações, são geradas na vida das pessoas. A partir do momento que a igreja não entroniza Cristo, a partir do momento que a igreja não prega o Cristo restaurador, o renovador, aquele que chama o homem para o arrependimento, que chama o homem para uma vida santa, uma vida reta, para uma vida segundo os princípios divinos, a partir do momento que a igreja não aponta isso para o seu membro, para aqueles que estão ali congregando, a partir do momento que a igreja cruza seus braços e passam a oferecer aquilo que é agradável aos olhos, é agradável aos ouvidos, a tendência, irmãos, é criar uma geração totalmente sem comunhão com Deus. E essa falta de comunhão com Deus, com certeza, vai gerar na vida dessas pessoas esses atos. Esse exemplo da palavra de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, vão se tornar uma realidade na vida das pessoas, porque as pessoas aprenderam um tanto de coisa, mas não foram doutrinadas na palavra, não foram ensinadas na palavra, não foram ensinadas a observarem e, acima de tudo, a amar o Senhor acima de todas as coisas. Claro, cada um responde pelos seus atos, mas eu tenho convicção plena que o sacerdote,
e nós somos sacerdotes. Que o sacerdote, aquele que conhece a Cristo, que vive com Cristo Jesus e que se cala diante de tais situações, estes terão nas suas mãos o sangue dessas vidas, como diz lá no Antigo Testamento. E como sacerdote que sou do Senhor, e você que me ouve, se é fiel, se é cheio do Espírito Santo, com certeza você também é sacerdote do Senhor. Somos sacerdócio santo, assim nos diz a palavra. E esse sacerdócio tem a obrigação, tem o dever, meu irmão, de fazer que as pessoas entendam a necessidade de viverem em conformidade com princípios imutáveis que estão na palavra de Deus. Ah, Elias Oliveira, mas é assim mesmo, são os últimos dias, são os últimos tempos, é a proximidade da volta de Cristo Jesus. Amado, se eu soubesse que eu estaria partindo para o céu na próxima semana, você acha que eu deveria cruzar os meus braços e esperar a hora da morte chegar, ou continuar ativo na obra do Senhor? Com certeza é continuar ativo na obra do Senhor. Então, da mesma forma, meus irmãos, isto é uma profecia, sim, vai acontecer, com certeza já está acontecendo. Vivemos dias proféticos, dias em que as profecias se cumprem diante dos nossos olhos. Nós não temos esta autorização de sentarmos e ficarmos apenas a observar a situação, observar a desgraça desse mundo, observar o diabo cada dia mais agir poderosamente, fazendo coisas extraordinárias, fazendo coisas magníficas, levando as pessoas ao engano, levando as pessoas cada dia mais a estarem mergulhados em situações que as afastam definitivamente de Deus. Eu não posso me calar. Eu não posso me calar, eu não posso me conformar com esta situação degradável. Eu não posso achar que, não, tudo bem, Deus que se vire. Não, irmãos, eu já tenho a ordenança de Deus na minha vida. Você que me ouve, claro, você que me ouve, você também já tem a ordem de Deus na tua vida. E a ordem do Senhor não foi: cruze teus braços. Tudo bem, fica aí numa boa, fica assim mesmo. Olha, pode ir para a praia, curta a praia, vai para o clube, curta uma piscina, sauna, essas coisas todas. Não se preocupe, a ordem de Deus não é essa. O que Deus ordenou para você foi: ide, ide, ide. Ide. Fale do pecado. Se você vê alguém em pecado, vá. Fale do pecado desta pessoa para que ela possa reconhecer o seu estado e, reconhecendo o seu estado, mudar de vida. E o sangue dessa pessoa não será cobrado das tuas mãos. Amados, essa é a nossa comissão. Foi isto que o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos chamou, aquele que nos restaurou, aquele que nos colocou dentro de uma nova realidade, de um novo reino, o reino da luz, deseja que também façamos. Mas se eu acho que está tudo bem, meu irmão, só nos resta uma situação: no dia eterno, o julgamento do Senhor. No dia eterno, o julgamento do Senhor, e esse julgamento será rigoroso para com a vida daqueles que não se entregaram ao Senhor, que não se encaixaram dentro da visão de Deus, que não observaram os princípios do Senhor, que não procuraram fazer aquilo que Deus determinou, que não procuraram gastar os seus dias, gastar a sua vida na obra do Todo-Poderoso. Uma coisa interessante, amados, que nesses dias difíceis, complicados, em que o amor se esfria nos corações, em que as pessoas já não seguem a nossa religião, como diz a palavra. Qual é a nossa religião, amados? A religião de Cristo. Qual é a religião de Cristo? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém? Se resume a isso. E nós vemos que as pessoas já não seguem a nossa religião, as pessoas já não se dão para o Todo-Poderoso. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, as pessoas já não estão se preocupando em gastar-se na obra do Senhor, mas gastam-se, por incrível que pareça, gastam-se para o outro aspecto,
gastam-se no trabalho, gastam-se nas diversões, gastam-se nas diversões, gastam-se nas viagens, gastam-se de diversas formas nos shoppings da vida. Quantas pessoas se gastando nos shoppings da vida, não é verdade? Gastam-se em satisfazer a carne, querem apenas satisfazer a carne, mas não querem mais gastar os seus dias, amados, gastar os seus dias em fazer a obra do Senhor, em falar do amor de Cristo, em testemunhar de Cristo Jesus para todos aqueles que ainda estão carentes, necessitados de uma palavra de restauração, de renovação. Uma das coisas que tem me preocupado muito, amados, nós moramos numa cidade pequena, tem aproximadamente 13 mil habitantes na zona urbana, e aqui há um costume de anunciar quando as pessoas falecem. A família enlutada, ela contrata um sistema de som volante e o carro sai pelas ruas anunciando que fulano de tal partiu desta. Mas uma coisa que tem me incomodado muito, irmãos, é que sempre estou ouvindo esse carro nas ruas da minha cidade anunciando que fulano de tal faleceu, que fulano de tal morreu. Como é uma cidade pequena, a gente reflete um pouco, meu Deus, o cara morreu sem Cristo. Fulano de tal morreu sem Cristo. Outro, fulano de tal morreu sem Cristo também. Outro anúncio, olha, é aquele, morreu sem Cristo também. Ai, amado, isso me incomoda tanto. Me incomoda tanto, amados. Oh, meu Deus, misericórdia. Porque nós que conhecemos a realidade espiritual, tanto a realidade de Deus, a realidade dos céus, da morada eterna, do lugar preparado para nós com tanto carinho por Deus, um lugar que é impossível descrever de tão maravilhoso que é, de tão extraordinário que é, nós também que conhecemos a realidade da eternidade sem Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que é um lugar de sofrimento, é sofrimento ao extremo, é sofrimento intenso, uma eternidade de sofrimento, e a eternidade é um tempo que não se acaba, e nós vemos que essas pessoas estão partindo para a eternidade sem Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus. Aí quando nós olhamos para a igreja, vamos descobrir, irmãos, que a igreja está mais preocupada com um tanto de situações. São as sociedades internas da igreja. A igreja está preocupada com o templo, com a fachada do templo. A igreja está preocupada com o ar-condicionado do templo, com o carro do templo da igreja, do pastor. A igreja está preocupada com uma série de situações, mas com uma série de situações mesmo, preocupadas com o homem oferecer conforto. O templo precisa ser confortável, precisa ter ar-condicionado, nada contra essas situações, claro. Mas muitas vezes o foco da igreja tem sido apenas estas situações que não levam ninguém para os céus e gastam as suas energias, gastam seus recursos naquilo que não edifica, naquilo que não é útil, enquanto poderiam estar gastando na manifestação do Evangelho de Cristo Jesus. É lamentável, irmãos, é lamentável. É lamentável. É lamentável quando nós vemos que a igreja não se preocupa com as almas. Cruzam seus braços porque estão ali num culto semanal, 2 ou 3 vezes por semana, 4 vezes, seja quantas vezes forem, estão ali reunidos, cantam, etc, etc. Oh, meu Deus, nada contra isso, até deve existir, claro. Mas eu quero me referir, meu irmão, é que muitas vezes estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Aí você fala, mas Elias Oliveira, como é perder tempo se nós estamos aqui adorando a Deus, se nós estamos aqui glorificando o nome santo de Deus? Como é que isto é perder tempo? Amado, será que o Senhor está feliz com isto? Será que Deus está feliz com essa situação de uma igreja voltada só para adoração? Vai lá, canta, oh meu Deus do céu, ou não sei o que, e canta, mas em contrapartida o vizinho da igreja está indo para o inferno. Você já notou que vizinho de igreja não é crente? Muitos vizinhos de igrejas
não são cristãos evangélicos, não são filhos de Deus. E na verdade, irmãos, essas pessoas cultivam, de certa forma, um ódio contra a igreja, porque a igreja é chata, a igreja o atrapalha. Para você ver que o bom aroma de Cristo Jesus não está sendo emanado pela igreja, a ponto que o vizinho muitas vezes tem um ódio da igreja. E é até justificável, irmãos, é até justificável. Mas e aí, amados? É só isso? Será que Deus está feliz com isso? Se nem mesmo o vizinho da igreja consegue ver a necessidade de restauração, de renovação, de estar com Cristo Jesus? Será que Deus quer só isso da igreja? Um povinho apático que vai para a igreja porque tem, de certa forma, uma obrigação, vai, canta, etc. Em contrapartida, a cidade está morrendo, partindo para a eternidade sem Cristo Jesus, e nós temos consciência que não há uma solução, meu irmão. A Bíblia fala de forma clara que aqueles que partem para a eternidade selam seu destino. Meu Deus amado, que coisa assustadora, não é, irmãos? Aí eu me questiono, como é que nós seremos cobrados por Deus? Como é que nós seremos cobrados? Como é que Deus vai nos cobrar? O que essa apatia, essa falta de zelo, essa falta de amor vai nos custar na eternidade? O que é que isso vai nos custar? Amados, eu conclamo a você que me ouve. Eu não sou melhor do que você não, tá bom? Eu procuro fazer minha parte, mas mesmo dedicando um tempão do meu dia para Cristo Jesus, de forma direta na obra, mesmo assim eu ainda faço muito pouco. Eu quero falar para você, faça alguma coisa por amor a Deus. Faça alguma coisa por amor a Deus. Diz o texto da palavra de Deus que nós devemos amar o Senhor e ao nosso próximo. Amar o Senhor e ao nosso próximo. E esse amor de uma via só, que é ao Senhor, se não houver uma extensão para o próximo, pouco valor tem, porque o mandamento do Senhor é amá-lo e também ao próximo. Elis Oliveira, eu amo a Deus. Que o próximo se ferre, que o próximo se vire. Muitos estão pensando assim, irmãos, eu indo para o céu, que o vizinho, que ele se vire. Não é mais ou menos assim? Que meu próximo se vire. E a consequência disso, irmãos, é que o inferno está sendo povoado, porque esta palavra de Deus, ela se cumpre nestas vidas. Deixa eu incomodar você um pouquinho. Você trabalha, não trabalha? Elis Oliveira, eu trabalho sim. Quantos colegas? Eu tenho um colega de trabalho, tenho 2, tenho 5 colegas de trabalho. Eu trabalho com 10 pessoas. Me fala, quanto tempo está na empresa? 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quantas vezes o teu colega de trabalho ouviu você expressar o seu amor para com a vida dele? Quantas vezes o seu colega de trabalho ouviu você falar de Cristo Jesus, e essa é a expressão máxima do nosso amor ao próximo? Quantas vezes o teu colega de trabalho ouviu você falar, olha, Jesus Cristo te ama, Jesus tem um projeto na tua vida, Jesus Cristo quer mudar a tua existência por completo? Quantas vezes você já sentou com o teu colega de trabalho, já leu a Bíblia com ele, no mínimo orou com o teu colega de trabalho, já falou do amor de Cristo Jesus para com a vida dele, para o teu colega na escola, para teu amigo? Quantas vezes? A onda do melhor amigo, da melhor amiga. O interessante é que muitas vezes você tem o melhor amigo, a melhor amiga, mas quando se trata das coisas do Senhor, essa melhor amiga, esse melhor amigo não pode estar incluído, e você passa uma vida toda ali convivendo com teu amigo e você nunca chamou a atenção dele para a necessidade de uma mudança de vida. Sabe o que é isso, irmãos?
é a ausência de Cristo Jesus verdadeiramente no teu coração. Não estou te julgando não, tá? Estou falando o que a palavra nos aponta como verdade, porque o Senhor nos diz que somos morada do Espírito Santo, que somos guiados pelo Espírito Santo, que somos cheios do Espírito Santo. E se temos esse Espírito Santo no coração, um dos grandes ardor que teremos no coração é falar do mesmo amor de Cristo para com a vida, para com o próximo, para com aqueles que são nossos chegados. É o Espírito que move na gente, amados. E você acha qual é a maior aspiração do Espírito Santo de Deus na vida da gente? Qual é? Que você fique rico, que você seja político, que você seja vencedor no teu trabalho, que você seja aí o herói. Não, irmãos, a maior aspiração do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida é que nós sejamos instrumento da manifestação da glória do Senhor para aqueles que ainda não o conhecem. Não se engane, não se engane. E eu quero chamar a tua atenção para o texto 2 Timóteo capítulo 3. Lembre-se disto: nos últimos tempos haverá dias difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. E aí, o que é que você tem feito para que isso não aconteça? O que é que você tem feito para alcançar as pessoas que estão vivendo esses últimos dias? O que é que você tem feito para levar o amor de Cristo Jesus para essas vidas carentes, necessitadas de restauração? O que é que você tem feito? Tem sentado, braços cruzados, esticado numa rede a uma boa sombra, deitado numa sala agradável com ar-condicionado, assistindo futebol, o filme, a maldita novela, o Gugu, o Silvio Santos? É assim que você passa os teus dias? Eu quero falar para você: o Senhor não te chamou para esta vida miserável. O Senhor te chamou para uma vida vencedora. E a vida vencedora, entende-se, que é aquela na qual Deus move-se poderosamente. Uma vida que torna-se instrumento de Deus, instrumento para amar o próximo. E o amor ao próximo, a maior manifestação de amor ao próximo, é levar esse próximo a conhecer a Jesus, a falar do amor de Cristo para esse próximo, a falar que ele necessita de uma restauração, de uma vida nova. E quando você passa a agir assim, guiado pelo Espírito Santo de Deus, muitos destes que estão vivendo a realidade desse texto que nós acabamos de ler serão restaurados, serão reformulados, terão as suas vidas totalmente lavadas e purificadas no sangue de Cristo Jesus, e com certeza estará nos céus conosco no dia eterno. Portanto, não fique parado, não fique esperando as coisas acontecerem. Seja alguém que vá e faça a obra de Deus. Os dias, sim, são dias do fim. Essas coisas vão acontecer, mas o Senhor não falou para você ficar paradinho esperando a hora da morte chegar. O Senhor disse: ide, ide, ide pregar o Evangelho. Ame o Senhor e ao próximo. É o mandamento do Senhor para a tua vida. Portanto, ame o Senhor e ao próximo. E não esqueça, a melhor forma de demonstrar amor para com o próximo é falando do amor de Cristo Jesus para ele, levando-o a entender a necessidade de uma vida lavada, restaurada no sangue de Cristo. Que Deus te abençoe e que você seja um dos provedores, um instrumento vivo nas mãos do Senhor para ser usado poderosamente nesta terra. Faça por onde e Deus com certeza honrará a tua fé. Amém? Que Deus te abençoe.